Vamos falar hoje agora aqui sobre análise combinatória, que no caso seria o assunto mais chato, né, nessa parte de vocês aí do concurso deve ser, né? E é um assunto assim que é padrão, né, de cair. Ele cai muito para PM, cai muito para área da saúde, né? Então essas carreiras assim, elas caem muito esse assunto. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou justamente compartilhar aqui a tela, tá? E mostrar o material do meu grupo privado, que foi há uns 2 meses atrás, mais ou menos, que foi quando eu estava dando aula com o pessoal da turma da Aprenda Paraíba. E aí eu tinha feito uma turma no domingo e eu fiz um material para poder ajudar todo mundo, tá? E esse daqui é o material, tá? Esse material aí é muito bonito. Sem querer me gabar, mas deu um trabalho da porra, mas foi bonito. Enfim, então vamos lá, nessa parte aqui todinha, né, tem muita coisa aqui, cara. Tem esse material meu aqui tá muito resumido. Tanto que às vezes quando eu vou dar aula eu uso um pouco dele, então tem a parte de proposição, a parte da variedade e tal, toda a explicação, questão resolvida, questão comentada, teoria e tal. Então é um material bem top, cara, muito top mesmo. E aí vou usar ele hoje para poder é, basear, né, vamos dizer assim. Já estou bem resumido, então vou usar ele justamente para isso. E aqui, cara, foi praticamente 70% da prova. Então, além do bem trabalho feito aí, a gente conseguiu bater bastante questões. Então, vamos lá. Esse aqui é o material, né? A parte de princípio fundamental da contagem, PFC, tá? Essa parte, eu não sei, eu não lembro agora direito como é que estava no edital, se estava princípio fundamental da contagem ou se estava análise combinatória. Na PM Pernambuco, né, também tem esse assunto lá, tá escrito princípio fundamental da contagem. E aí muita gente às vezes pergunta, tem diferença? Não, é a mesma coisa, só que princípio fundamental da contagem vai englobar tudo. A análise combinatória, às vezes, pode não incluir tudo, né? Então, tipo, às vezes pode colocar só arranjo, né? Só combinação, vai depender muito aí da prova. Mas, quando fala princípio da contagem, é praticamente a mesma coisa que a análise combinatória, tá? Só fique de olho se ele vai cobrar alguma coisa mais específica, porque a gente tem muita coisa nesse assunto aqui. Né? Que a gente vai ver o edital, às vezes só tem 3 assuntos, só tem arranjo, permutação e combinação. Só que quando você vai estudar de fato, você vai ver que tem muito mais coisas. Tem arranjo, tem permutação circular, tem permutação com repetição, combinação com repetição, né? E é um negocinho que é chato, não vou mentir não. Mas esse material aqui eu resumi bastante, essa parte, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar tanto o PDF aqui, quanto também vou usar o quadro, tá? O quadro digital. Então, eu vou até ligar aqui agora. Deixa eu deixar aqui ligar no esquema. Pronto. Está aí conectado. Pronto, consegui aqui. Certo? Então vamos lá. Primeira parte aqui, né, da princípio da meta da contagem, a gente vai trabalhar com um negócio chamado fatorial, tá? Que é esse cara aqui, tá? Deixa eu começar, deixa eu só avisar que eu comecei. Porque o pessoal perguntou se eu ia começar só. O pessoal pediu para avisar quando começasse. Vamos lá. Certo? Então pronto. E aí, primeira parte disso aqui, eu vou tentar vamos ver se eu consigo falar bastante coisa hoje, né? Mas é um assunto assim que eu não gosto de falar tudo uma aula só e tal, mas a gente pode fazer um resumão aí e depois mais uma live. Então, vamos ver como é que vai ficar o feedback dessa daí. Se for bem, a gente faz outro, né? Então lá, então o primeiro passo a gente vai estudar é isso aí, ó, que a gente chama de fatorial, tá? O fatorial é nada mais, nada menos, né, que é a multiplicação, tá? É uma multiplicação decrescente, vamos dizer assim, de um fator, tá? Geralmente é representado por números naturais. Então, por exemplo, o fatorial ele tem essa representação aqui, tá? De ponto de exclamação,
e ele representa justamente, você vai multiplicar ele decrescendo, tá? Então, no caso, se tem esse daqui, 3 e o ponto de exclamação, é 3 vezes 2 vezes 1. Se tem 2 fatorial, 2 vezes 1. Se tem 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, até chegar a 1, tá? Então, ó, deixa eu só passar aqui por quadro virtual, tá? Passar aqui por quadro virtual. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá funcionando assim. Deixa eu diminuir isso aqui. Zoom. Se o tamanho também estiver pequeno, você tem que me avisar aí para poder ver, tá? Não sei como é que tá, porque o layout pode estar um pouco pequeno no YouTube, não sei. Vamos lá. Então, resumindo, então, quando a gente for falar disso daí, você já tem que saber o que é fatorial, tá? Então, fatorial é nada mais, nada menos que a multiplicação de fatores decrescente. No caso, vamos pegar um número e diminuindo ele várias vezes, tá? E até chegar a 1. Então, se for 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Desculpa, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar a 1. Então, é a multiplicação decrescente dos fatores. No caso é isso. É uma forma que é meio que difícil conceituar, porque você não tem uma conceituação. A mais famosa seria você multiplicar fatores naturais de forma decrescente. Então, a gente pega o 10, multiplica ele descendo até chegar a 1. Então, se a gente tem 10 fatorial, isso aqui é o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, é isso daí. Então, é justamente isso. A gente vai pegar o fator e vai diminuir ele até chegar a 1. Tá? E vou pegar agora outro exemplo. Vou pegar 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? E aí você multiplicando isso tudo, você vai achar 120, tá? Então isso daí é só isso. O fatorial não tem mais, vamos dizer assim, mais nada além disso, tá? Então, qual o cuidado que você tem que ter no fatorial, tá? Quando aparecer, por exemplo, um fatorial. Tem muita gente que às vezes acaba se embalando com isso aqui. Mas um fatorial é igual a 1, tá? E o que você tem que tomar cuidado, é com o zero, tá? Zero fatorial é igual a 1 também, tá? Então, esses dois caras aqui é o que você tem que tomar cuidado, tá? Então, falou um fatorial, é 1, tá? Zero fatorial é igual a 1. Não vai falar, pelo amor de Deus, que é zero, tá? Não vai falar que é zero. Porque se você falar que é zero, vai estar errado, tá? Então, basicamente, assim, esse é o único cuidado que você tem que tomar, tá? E tem mais coisa além disso? Cara, pior que tem. Tem fatorial duplo, tá? Fatorial duplo. Tem o subfatorial, tá? Que é no caso do lado oposto. Então, assim, este negócio não cai para vocês, tá? Fatorial duplo, subfatorial, isso não cai para vocês, tá? Esse aqui seria o duplo e esse aqui o subfatorial, mas esse daqui não cai, tá? Esse daqui, no caso, é como se fosse a multiplicação, só que em vez de ser de uma em uma vez, vai ser de duas em duas vezes. E o subfatorial, não vou nem perder muito tempo falando, porque realmente é bem mais específico, tá? Mas isso aí não cabe para vocês, certo? Então, tipo assim, se ele quisesse cobrar mais avançado de vocês sobre fatorial, ele tinha que especificar, tá? Como ele não vai especificar, então a gente não pode esperar muita coisa aí, deixa eu cobrar uma coisa desse estilo, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para descer, né? Pronto, aqui. Certo? Pronto. E agora? Então, basicamente isso. Então, não tem muito o que a gente fazer, tá? O que vai
Então, por que eu estou ensinando isso? Né? Porque, na verdade, né, a parte de análise combinatória, ela se resume muito a isso daqui. A operação que você vai fazer é usando o fatorial. Tá? E uma coisa que você tem que saber é que, né, quando, por exemplo, quando eu tiver 5 fatorial sobre, sei lá, 3 fatorial, tá? Você geralmente vai chegar a uma coisa que seja desse estilo, tá? E o que você pode fazer nesse caso? Simples, você pode desenvolver os dois, tá? Você pode fazer de duas maneiras, o jeito complicado e o jeito rápido, tá? Qual seria o jeito mais, assim, o jeito complicado, né, entre aspas? Seria você desenvolver os dois, tá? 5 fatorial é o quê? Né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E que é o 3 fatorial? Não é 3 vezes 2 vezes um? Sim. Só tem multiplicação, né? Então, no caso aqui, nesse caso aqui, ó, eu só tenho o quê? Multiplicação. Então, eu posso fazer o quê? Cortar esse fator com esse fator. Vai ficar só quem? O 5 vezes 4, que é igual a 20. Certo? E qual é o jeito mais rápido? O jeito mais rápido seria eu fazer o seguinte: 5 fatorial, certo? Sobre 3 fatorial. O que a gente faz na prática para poder ser mais rápido? Simples. Você só vai desenvolver o 5 até chegar ao 3, tá? Então vai ficar 5. Opa, uma bosta, peraí. Eu não estou aprendendo a escrever nesse negócio aí. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tá? Calma aí. Vezes 3 fatorial, tá? Pronto, eu vou parar aí. Eu posso fazer isso? Posso, tá? Eu posso, no caso, pegar um número 5 fatorial e só fazer 5 vezes 4 fatorial? Posso. Tá? Então eu posso parar, eu não preciso ir até o final. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo. Corta, deu a mesma coisa. Não foi o mesmo fator que sobrou na parte de cima? Esses caras aqui não foi os mesmos que sobraram aqui em cima? Tá vendo então que eu posso fazer esse esquema? Tá? Então, isso daí é uma forma de facilitar a sua conta e você ser mais rápido. Você não precisa ter que, imagina, ter que ficar desenvolvendo sempre. Imagina, chega lá na prova, ele te deu 100 fatorial e manda você dividir por 98 fatorial. Pô, vamos lá. Se eu pegar aqui, vamos supor, por absurdo que seja, pegar 100 fatorial sobre 98 fatorial. Imagina isso, se chegar na prova você tem que fazer essa conta. Cara, você for fazer do primeiro jeito lá, que é desenvolver o 100 até 1, vai demorar pra caramba, tá? Então, não é bizu. O que você vai fazer? Só ir até o cara de baixo. Então, eu vou fazer o quê? 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Tudo sobre o quê? 98 fatorial. Pronto. Cortei, certo? E vai ficar quanto? 100 vezes 99. Então vai ficar 990, 9.900, tá? Isso que vai ser a resposta de 100 fatorial dividido por 98 fatorial, tá? É bem mais fácil, né? Do que você pegar o 100 e... Imagina, ter que ir do 100 até o 98. Né? Seria bem trabalhoso, né? Então, é melhor fazer o segundo jeito, tá? Então, você pode fazer isso. E só até o número que você quer, tá? E isso daí já vai te ajudar bastante para encurtar, né, o processo, vamos dizer assim. Tá? Vai encurtar o processo assim para metade, né, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vou ficar olhando aqui de vez em quando, você pode lançar a dúvida aí que tiver, que eu coloco aqui para poder olhar no telefone, se tem alguma dúvida. Matemática é aquilo, né? A gente não pode falar que a pessoa aprendeu de uma hora para outra assim rápido, né? Ainda mais se nunca viu uma coisa. Então, mandem dúvidas aí se vocês tiverem, que eu vou estar aqui acompanhando. Certo? Aí, 7 pessoas, ó. Que isso, vou ficar famoso daqui a pouco. Galera, tem que monetizar meu canal aí, galera, porque preciso de um ar-condicionado, tá? No meu estúdio aqui, pô.
Aí com ar-condicionado fica melhor para a gente fazer isso. Brincadeira, tá? Então acho que bem tranquilinho, né? Então acho que isso aqui é uma coisa bem básica, não tem muito que, vamos dizer assim, desesperar, é uma coisa bem tranquila. Né? O negócio é a gente se interpretar, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o material, né? O materialzinho aqui, ó, que é a PPMPB, tá? Esse nome aqui, ó, que é a PPMPB, já mudou, tá? Esse curso é um curso meu privado, só que eu tive que mudar esse nome aí, tá? Agora o nome dele é QRM, tá? Porque acho que quem conhece aí vai saber que esse curso é de outra pessoa. E eu não sabia, né? Fui descobrir bem depois. Então, eu acabei mudando. E aí hoje o nome é QRM, Questões de Resolução em Matemática. Tá? Certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui agora essa questão, tá? Então, a gente falou aqui, ó, 3 fatorial, primeira questão conceitual que eu botei aí, ó, 3 fatorial mais 2 fatorial, quanto é isso daí? Simples, cara, tá? Então, 3 fatorial não é 3, vou pegar aqui, ó, arrastar para baixo, 3 fatorial mais 2 fatorial é quanto? É 3, quem é 3 fatorial? Não é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Mais, quem é 2 fatorial? Não é 2 vezes 1? Pronto. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então isso aqui tudo fica 6. Mais 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. Tá? Sem complicações aí, tá? E é isso. Então, gabarito, letra A, tá? Gabarito, letra A. E aí eu botei aqui, ó, um comentário, tá? Então, esse material é um material que eu gosto de fazer assim, bota a questão, depois você coloca o comentário ou a teoria, tá? Então, um estilo assim que eu gosto bastante, tá? Então, fica bem mais, assim, eu ia falar mais melhor, assassinar o português, né? Para explicar a matemática, mas fica bem melhor a visualização, né? E a compreensão, né? Vamos dizer assim. Então, antes de entrar nessa matéria, é necessário o conhecimento desse elemento importante, tá? O fatorial. Sempre que vê um número ou uma letra com uma exclamação, vai representar uma multiplicação decrescente com seus antecessores, né? Então, quem é o antecessor de 3? É o 2. Quem é o antecessor de 2? É o 1. E assim vai, até chegar a 1. Certo? Pronto. Tá? Então, vamos trabalhar aqui a questão 2. Tá? Questão 2. Cara, esse material aqui só para deixar claro, esse material aqui é da PMPB, tá? Mas a banca é a mesma, certo? Então, assim, eu quero trabalhar essas questões aqui porque essas questões, elas, no caso, são da mesma banca, tá? Então, o estilo de cobrar vai ser o mesmo para vocês, tá? Não vão achando que só porque é cara policial que não vai implicar. Não. Pelo contrário, vai implicar bastante porque é a mesma banca, tá? Então, o assunto vai ser com certeza o mesmo, certo? E só essa parte de análise combinatória, a questão que caiu no PMPB estava aqui, praticamente, tá? Essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Essa daqui, ó. Tá? Foi a questão que caiu na PMPB, certo? Quem fez a PMPB vai lembrar que isso daqui estava lá na prova. De quantas maneiras diferentes se pode vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 sapatos, tá? Cara, isso daqui é o que eu chamo de questão de look, tá? O que é look? Look não é aquilo que as mulheres usam. Ah, vou usar um look hoje. Vou usar uma camisa social com uma calça, sei lá, larga, com um sapato e tal. Quando chegar esses tipos de questões, né, de look, né, que vai usar, combinar roupas, isso é uma forma de análise combinatória, tá? E o que eu faço nessa situação? Cara, já tá aqui, ó. Ela é manjada demais, esse tipo de questão. Então, a dica, nesse tipo de questão, você só multiplica tudo. Não tem mais nada, tá? Então, não erre mais essa questão. Se você errou essa questão na PMPB, não erre mais, tá? Então, ó, apareceu questões desse estilo aqui, ó. Ah, eu quero saber quantas maneiras diferentes eu posso me vestir com 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 sapatos. Ou, sei lá, tem outra questão aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que um pouquinho mais embaixo.
Acho que eu não coloquei aqui, acho que eu coloquei agora só no material de questões. Não botei aqui, tá? Mas, ele não tá aqui não, tá no material, tá no... Esqueci o nome agora, mas tá no caderno de questões, isso. Não tá aqui. Mas lá no caderno de questões tem uma questão da IDFC, tá? Mesma ideia. Era, assim, quanto é maneiro um professor pode se vestir com 3 camisas, 2 calças e 2 sapatos. O que você vai fazer? Só pega tudo isso e multiplica. Não tem mais nada, tá? Então, pelo amor de Deus, não erre mais essa questão, tá? Então, lembrou essa questão? Lembra da questão de look, tá? As formas que você, de frente, pode se vestir com alguma coisa, tá? Não serve só para roupa, não. Serve também para, por exemplo, sorvete, tá? Sorvete, por exemplo. Tem sorvete de, sei lá, chocolate, morango, baunilha e tal. Quanto é maneira diferente eu posso combinar ele num prato, né? Num pote. Mesma ideia, tá? Mesma ideia. Só multiplicar tudo e fé. Então, aqui no caso, essa questão. A pessoa tem 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 sapatos. O que eu faço? Multiplica tudo. 5 vezes 3, 5 vezes 3, vezes 2, vezes 2. 60. Acabou. Tá? Não tem mais o que fazer. Certo? Se fazer mais do que isso aí, pedir para errar. E a PMPB foi o mesmo jeito, tá? Eu não vou lembrar de cabeça quantas eram as peças de roupa, mas ela é do mesmo jeito, tá? Mesmo jeito, certo? Então, a questão aqui bem à parte, tá? E também fala sobre análise combinatória isso daí, tá? Então, agora a gente vai entrar já justamente vamos dizer assim, na parte mais realmente que tem a ver, né, com a matéria, na parte mais material dela, tá? Então, o primeiro tipo de questão, que também cai muito na IBFC, é esse daí, tá? Que é a ideia de PFC. Que é a ideia de contar, né? O que é PFC? Princípio fundamental da contagem. É quando você está sabendo, né, aprendendo a contar. Com os algarismos do conjunto 0, 2, 3, 4, 5, podemos formar números de 3 algarismos distintos. A quantidade de números formados nessa condição é, tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui, como eu falei aqui no comentário, é uma ideia de PFC, tá? Nós vamos contar os números de possibilidade. Só que nesse tipo de questão, você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, chega aqui comigo, vamos aqui no quadro rapidinho. Deixa eu posicionar o quadro aqui. Pronto. Então, vamos lá. Esse estilo de questão tem duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que você tem que olhar o que a questão pede, tá? O que a questão aqui pediu? Ele pediu para você formar, vamos voltar aqui rapidinho, ele pediu para você formar algarismos. O que são algarismos? Números, tá? Então ele quer saber quais algarismos você pode formar com esse daqui, com esses números. No caso, ele quer um número de 3 algarismos, ou seja, 2, 3, 4, 5, ou 5, 4, 3, 2, né? 5, 4, 3, certo? Então, só no caso, eu vou pegar esses caras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 números, e você quer formar um número com 3. 3 desses caras aqui. Quantas maneiras podemos fazer isso diferente? Tá? Qual é o cuidado que você tem que tomar aqui? Aqui, ele está pedindo para fazer algarismo, tá? Então, vamos lá, vamos botar aqui ó, essa questão, né, que é o zero. Os números que a gente vai usar, para poder, né, que são do conjunto, tem o zero, aí é o 2, né? Deixa eu botar aqui o 0, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. Tá aí, esse aí é o conjunto dos números que ele nos deram, tá? E nós queremos formar um número com 3 algarismos, tá? Ou seja, ele vai ter 3, tá? Ele vai ter três barrinhas assim. Então vai ser assim, certo? Faz isso daqui, faz exatamente isso que eu estou fazendo. Então a gente quer formar um número com esses 3 caras aqui, ó, tá? Tem que ter essa exposição aqui. Quais números que eu posso formar? Cara, pode formar vários. Eu posso formar 2, 3, 4. Mais qual? Posso formar 4, 5 e 0. Posso formar mais qual? O 3, 4 e 5, tá?
Então, tem vários números aí que eu posso formar, tá? Tem vários números que eu posso formar, certo? E aí, quer saber quantos, né, qual o número total de números que você quer formar com esses 5 caras aí, certo? Então, vamos lá. Antes de falar desse exemplo aqui, eu vou colocar um outro exemplo, tá? Vou colocar um outro exemplo para você entender o que eu quero falar. Vamos supor que eu tenho um número, vamos supor que eu tenho uns números, eu vou botar até números diferentes, tá? Eu vou botar 2, diferente no caso do zero, tá? Porque é o zero ali que vai dar o problema. 2, 3, 4 e 5, tá? Então, antes de fazer essa questão, vamos fazer essa daqui, tá? Vamos fazer essa daqui. Vamos ver. Vamos esquecer por enquanto essa. Vamos fazer essa daqui que eu inventei agora na minha cabeça. Vamos pegar esses 4 números e formar um número com 3. 3 deles, tá? Vamos lá. Para a primeira posição, esse cara aqui, ó. Para esse cara. Quantas possibilidades totais eu tenho para formar esse número? Bom, posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar o 4 e posso colocar o 5. Ou seja, na primeira posição, eu tenho 4 caras para colocar, tá? Então, tem 4 malucos, certo? Mas vamos supor que eu quero formar números diferentes, tá? Diferente, certo? Ou seja, se eu colocar o 2 aqui, eu não posso colocar ele aqui de novo nem aqui. Ou seja, aqui, os números que eu vou colocar aqui tem que ser, eu tenho que colocar de maneira que não seja o mesmo que esteja aqui. Então, se eu já usei algum número aqui, quantos eu vou usar aqui? Bom, tinha 4. Se eu já usei um aqui, então aqui eu só posso usar agora 3. E se são diferentes, no próximo eu vou poder usar 2. Certo? Então, números diferentes, eu tenho isso daqui. Tenho 4 para a primeira posição, 3 para a segunda e 2 para a primeira. E agora, o que a gente faz? Né? Porque eu não fiz nada ainda, por enquanto. Só tenho aí as possibilidades, tá? Aí, ó, presta atenção no que eu falei. Se quiser, até volta o vídeo para escutar. Eu tenho 4 na primeira, e 3 na segunda, e 2 na terceira. Ou seja, eu tenho e e e. E o que é o e na matemática? Multiplicação, tá? Então, em vez de você colocar o e, você coloca multiplicação. E aí você multiplica 4 vezes 3 vezes 2, né? Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai dar, então, um total de 24 possibilidades, tá? Pronto, essa é a questão, né, que eu tirei da minha cabeça agora, só para você contextualizar, tá? Então, você conta o número de possibilidades, vai fazendo, tá? Agora, se eu quisesse números iguais, né, que no caso, iguais não, mas que pode se repetir, aí eu só botava 4, 4 e 4. Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então, nesse caso aqui seria mais simples, né? Se ele falasse que não queria números diferentes, podia ser iguais. Ou seja, pode ser 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 4, tá? Então, no caso, se fosse esse caso, eu podia só multiplicar tudo, tá? E agora, essa primeira questão aqui, né? Vamos trabalhar aqui com ela agora. Deixa eu apagar essa parte para não ficar atrapalhando. Agora, vamos voltar para essa questão inicial, tá? Vamos voltar aqui para ela. O que acontece com ela aqui? Bom, vamos lá. Ela tem o 0, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 números, certo? Total é igual a 5, certo? Temos 5. Pronto. Agora, o que acontece? Quantos caras... Eu quero formar, então, um número com 3 algarismos. Então, quantos caras eu posso fazer na primeira posição? Quantos caras eu posso colocar na primeira? Ah, você pode estar falando aí, eu posso colocar os 5. Não, tá? Então é aí que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu falar que 2, 3, 4 é a mesma coisa que 0, 2, 3, 4. A diferença é que eu usei um número a mais, mas eles representam a mesma coisa, tá? Então, em si, eu não posso contar o 0 na primeira posição, quando for contar algarismo, tá? Se for qualquer outra coisa, senha de banco, né?
senha de celular e tal, essas coisas você pode contar o zero. Agora, quando for algarismo, você não pode, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui de novo. Então, para a primeira posição, vamos reformular a pergunta de novo. Para a primeira posição, quantos números totais eu tenho? Eu só tenho isso daqui, ó, tá? Na primeira posição, tá? Então, a primeira posição pode usar o 3, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ou seja, só tenho quatro possibilidades, tá? Deixa eu apagar aqui, esse 4 ficou feito pra caramba, né? 4, tá? Então, eu tenho 4 caras para a primeira posição, tá? E aí, para a segunda? Para a segunda posição, eu tenho quantos? Temos que ver primeiro também aqui uma coisa que eu esqueci de ver, se ele quer diferente, ó. São diferentes, ó. Quantos números podemos formar com o número de 3 algarismos distintos? Ou seja, não posso repetir os números, tá? Então não pode ser 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, não pode, tem que ser diferente, tá? Então, nesse caso, o segundo não pode repetir o primeiro, tá? E aí tem que tomar cuidado. Você pode colocar o 3 sem querer. Não coloca o 3 sem querer. Por quê? Porque nesse primeiro caso aqui, eu não incluí o 3. Desculpa, não incluí o 0, certo? Só que agora o 0 pode entrar. Só que acontece, eu não posso repetir o primeiro número. Se eu não posso repetir o primeiro número e o 0 agora pode entrar, tá vendo que no caso é como se tivesse ficado a mesma coisa? Então vai ficar ainda 4 possibilidades. É como se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, o 2, tá? Coloquei o 2, então o 2 já saiu, não pode mais repetir. E aí ficou quantas possibilidades para o segundo? Aí agora ficou 1, 2, 3, 4, certo? Então toma cuidado aí. Então na segunda posição eu ainda vou ter 4, tá? Então deixa eu apagar aqui, tá? E para a última posição, ele não pode repetir nem o primeiro e nem o segundo, tá? E o 0 também pode entrar, caso ele não tenha sido usado. Pronto, tá? Então essas são as possibilidades totais que nós temos. E aí só multiplicar agora e partir para baixo, tá? 4 vezes 4 vezes 3, tá? Então, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 4, né? Vai dar 48, tá? 48. Então, vamos partir aqui para o material de novo, tá? E aí ficou justamente letra E, tá? Letra E. Então, ó, essa questão aqui também está resolvida no material. Aqui, ó. Tá aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 3, 48, tá? Bem tranquilinha, certo? Então é isso daí. Então, esse tipo de questão, se eu fosse fazer essa prova agora, eu já me preocuparia com ela, porque ela é uma grande candidata a cair, porque eu vi muitas questões, né? No meu caderno de questões da PMPB, tinha muitas questões sobre isso daí, tá? Então, é bem capaz de ela acabar cobrando esse concurso aí, tá? Bem capaz, porque eles gostam bastante desse tipo de questão, porque a pessoa acaba se estrambalhando no zero, acaba achando que o zero não entra ou não entra, não sei o que e tal, e acaba confundindo, tá? Alguma dúvida nessa aí, Leila? Se tiver aí, vocês podem ir falando, tá? Só não vou conseguir ficar olhando toda hora aqui, porque senão acaba, né? O raciocínio aqui. Mané. Isso aí. O negócio é doido mesmo. Não entendi por que o 4 veio antes do 5. Não entendi por que o 4 veio antes do 5. Vamos lá. Por que o 4 veio antes do 5, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Ó, o que acontece nessa questão? Vamos voltar aqui de novo. Por que o 4 não veio antes do 5? Tá? Vou apagar aqui de novo. Certo? Apagar aqui de novo. Pronto. Então, vamos lá.
A questão quer que você faça com 3 números. Vai falar da diferença da arranjo. Sim, vou falar também. Vou falar. Vou ver se eu consigo abordar uma questão de cada, pelo menos, né, para poder a gente ver a diferença. Tá? Por que a gente não faz 5 vezes 4 vezes 3? Pronto, Catius. O que acontece nessa questão aqui? Então, vamos lá. Eu quero formar um número com 3 algarismos distintos, tá? Ou seja, são diferentes. Estou recapitulando. Quando eu fazer, né, quando eu vou formar números, eu não posso colocar o zero, tá? Por quê? Eu não posso colocar o zero no começo. O zero não pode entrar na primeira posição, tá? Então você concorda comigo? Quando você fala que 2, 3, 4 é a mesma coisa que 0, 2, 3 e 4, tá? Então, isso não é justamente a mesma coisa? 2, 3, 4 e 0, 2, 3, 4 é a mesma coisa. Lembre-se, tá? Lá da época da titia Teté, que ela falou: zero à esquerda não tem valor. O zero à esquerda só tem valor quando tem uma vírgula, tá? Nesse caso não tem vírgula. Se tiver uma vírgula, aí sim. Mas, como nesse caso aqui não tem vírgula, o zero à esquerda não tem valor. Ou seja, 2, 3, 4 é a mesma coisa que 0, 2, 3, 4. Esse caso aqui, por que que eu não posso simplesmente colocar 5 aqui, por exemplo? Posso falar que tem 5 na primeira possibilidade. Por que eu não posso fazer isso? Simples. Porque se eu estiver colocando 5 possibilidades, eu estaria afirmando que o zero também podia entrar aqui. Só que o zero não pode entrar aqui. Quem pode entrar na primeira posição? O 2, o 3, o 4 e o 5. Lembre-se, se eu vou formar números, ele não pode, o zero não pode entrar na primeira posição, só na primeira. O problema está só na primeira. Se fosse em qualquer outra posição, ele pode entrar, tá? Só que nesse caso aqui, quando eu quero formar números, eu não posso colocar ele logo no começo, tá? Ele não pode estar na primeira posição. Então, o zero não pode entrar na primeira posição. Só pode entrar quem? O 2, o 3, o 4 e o 5. E quantos números são? 2, 3, 4, 5? 4 possibilidades, tá? Então, são 4 números, 4 possibilidades, certo? Para a segunda. Na segunda, o zero pode entrar. Só que o que acontece? Não pode repetir o número da primeira. Vamos supor que na primeira tenha sido usado o 2, certo? O zero aqui pode entrar. Concorda comigo? O zero pode entrar agora. Agora ele pode entrar. Só que quem não pode entrar agora? O 2, que ele foi logo para o primeiro. Se caso foi ele que tenha sido escolhido. E aí quem mais pode entrar? O 3, o 4 e o 5, certo? E aí, no caso, temos quantas possibilidades agora no segundo? 1, 2, 3, 4. Então, também tenho quatro números para usar na segunda posição. E na terceira? Aí na terceira eu não posso repetir o primeiro cara nem o segundo cara. Então vai ficar 3, tá? Escolhe esse 3 aí, ficou feito para melhor, né? Então ficou, ó, 3, tá? Então, por isso fica 4, 4, 3, tá? Lembre-se, quando eu quero formar algarismo, o que é formar algarismo? Formar números, né? 2, 3, 4, tal. Eu não posso colocar o zero na primeira posição. Então, eu só tenho 4 possibilidades para a primeira posição, certo? Não cai nessa pegadinha. Se cai nessa pegadinha, é errado, tá? É errado. Consegui responder a tua pergunta, Catius? Não sei, desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Essa aula vai ficar gravada? Vai sim, vai sim. Na verdade, eu não vou confirmar, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir editar o vídeo, tá? Porque tem muitas coisas aí no começo que acabou aparecendo no computador e eu não consegui editar. Então, se eu não conseguir editar, aí eu não vou poder deixar gravado, tá? Mas aí eu vou ver se eu consigo gravar uma aula formal para deixar no YouTube, tá? Que é algo que já deixa já gravado aí para vocês revisarem depois, certo? Conseguiu. Show. Então lembre-se, quero formar algarismos, eu não posso colocar o zero na primeira posição, tá? Não posso. Então lá, vamos para a segunda questão, que aí vai ficar um pouco mais claro, tá? Na segunda, na terceira já, né? Terceira. Ó, agora, olha a questão já é um pouco diferente, porque aqui eu vou formar agora um segredo de um cofre, tá? Então preste atenção nessa terceira questão. Sabendo que o segredo
de um cofre é formado por 3 letras diferentes e que a primeira letra é uma vogal, então o total de possibilidade de se formar o segredo desse cofre, considerando o alfabeto de 26 letras, é, tá? Então deixa eu botar já as informações aqui no tablet. Então, ou seja, eu quero formar, né, eu tenho eu tenho um total de 26 letras, tá? 26 letras. E quero formar, sabendo que o segredo é formado por 3 letras diferentes, tá? Então, são 3 letras que nós temos, tá? São 3 letras, certo? 3 letras, e que a primeira letra é uma vogal, tá? Pronto, então vamos aqui para o quadro. Coloquei já as informações aqui. Pronto, certo? Então, essa é a terceira questão aí. A terceira questão, ela fala, agora é sobre cofre, tá? Grave, isso aqui é sobre cofre. Cofre tem a ver com uma senha, tá? Aqui ele vai usar a ideia de letra, não é número. Mas se fosse número, o zero aqui pode entrar na primeira posição, se fosse aqui? Ah, se fosse por número, aqui pode, tá? Por quê? Você só parar para pensar. Na sua senha do seu banco, na senha do seu telefone, na senha do seu cartão de crédito, pode começar com a letra zero? Pode. Nenhum banco impede você colocar a número zero. O problema do zero é esse, porque as pessoas acabam confundindo a questão justamente com isso. Então, não cai nessa pegadinha. Falou de algarismo, o zero não entra. Mas se for senha, senha de cofre, senha de banco, senha de cartão de crédito, senha de cartão de débito, o zero pode entrar, tá? Então, aqui, ó, na primeira posição, tá? E aí ele vai falar de letras, não tem a ver já com número, tá? E ele disse que na primeira posição, no caso, começa com uma vogal. E quais vogais que nós temos? Temos o A, o E, o I, o O e o U. Tá? O A, E, I, O e U. Certo? Então, se a primeira letra é uma vogal, eu tenho quantas possibilidades para a primeira posição? Eu tenho 5, né? Porque é o A, o E, o I, o O e o U. Então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, tá? E o segundo? O segundo, acredito eu, que não fez nenhuma diferença. Deixa eu ver aqui, acho que agora é só... Ó, a primeira letra é uma vogal, certo? Então, o total de possibilidade de se formar o segredo desse cofre, considerando o alfabeto de 26 letras, é... Então, agora é só a gente... só a gente continuar aí e partir para o abraço, tá? O que agora vai acontecer? Então, agora vamos partir para a base. Já foram, no caso, agora, a primeira letra já foi, certo? Temos 5 possibilidades para a primeira letra. Se são diferentes, tá? Lembrando, são diferentes, tá? São diferentes. A primeira letra já foi, certo? Então sobraram quantas letras para a segunda? No caso é a primeira menos um, né? No caso é a primeira, no caso a segunda é você tirar a primeira possibilidade. Se na primeira possibilidade já foi um número, então é só você pegar o total menos um, certo? Se já foi, no caso total, era 26, e já foi um cara aqui, né, já foi uma letra aqui, temos quantas letras para a segunda? Para a segunda, nós vamos ter 25, tá? E para a terceira, nós vamos ter 24, certo? 24. E agora? Agora é só multiplicar tudo, certo? Multiplica e sucesso, tá? Compreendido? Então é isso. Então nós temos um total de 26 letras, tá? Na primeira posição é uma vogal, tá? É uma vogal. Então, no caso, só pode ser o A, o E, o I, o O e o U. 5 possibilidades. Na segunda possibilidade, vai ser 25, tá? 25. Por quê? Porque já foi uma possibilidade no primeiro. Então, diminuiu uma possibilidade para o segundo. E na terceira, no caso, não pode repetir nem o primeiro e nem o segundo. Vai ficar 24. E aí você multiplica isso daí e vai achar o resultado, tá? Deixa eu multiplicar isso aqui na calculadora, porque eu não vou saber de cabeça nem após isso aqui.
Então, vai ficar 25 vezes 24 vezes 5. Então, ficou gabarito A, tá? 3.000, certo? 3.000. Compreendido? Aqui no caso, eu achei que era de número, né? Mas não, aqui no caso já é letras, então ficou a mesma coisa. E aí, alguma dúvida nessa questão aqui? Tranquilo, né? Tranquilovski. Vamos lá. Vamos para então para a próxima. Aqui, eu botei um comentário dessa parte aqui. Comentário que eu botei, ó, é sempre bom gravar o número de letras que o alfabeto tem, pois nem sempre a banca vai te dar a informação. Eu sei que é um comentário meio besta, né? Mas tem muita gente que às vezes esquece, né? Quantas letras tem no alfabeto. Então, lembre-se, tá? Tem 26 letras, tá? 26 letras. É a mesma coisa que negócio que umas questões também que caem muito em probabilidade é questões de baralho, tá? E o que acontece? Esses tipos de questões são muito assim, muito recorrentes em prova. E tem, às vezes, banca que não coloca quantas cartas tem no baralho. E a pessoa que não joga baralho, ela não sabe. Então, às vezes, tem aula aí que eu vou dar, assim, uma aula esporádica, né? E aí eu vou e falo, né? Explico como é que é um pouco do jogo, quando eu falo de probabilidade, porque tem gente que não sabe, né? Jogar baralho, não sabe as informações do jogo, né? As informações mínimas, né? Vamos dizer assim. E acaba indo para a prova sem saber. Quando chega na prova, ela não te dá informação, aí tu se lasca porque nunca jogou baralho na sua vida. Mas pode acontecer. Então, coisas que você tem que saber. Quantos dias tem um ano? O que é um ano bissexto? Quantos naipes tem um baralho? Quantas cartas tem? Tá? Isso é bem importante, principalmente para essas questões aqui de análise combinatória e probabilidade. Tá? Pronto, essa daqui é a manjada. Tá? Essa aqui é a manjada. A manjada é aquela, no caso de questão de look, tá? Então, quando eu falar de look, de roupa, essas coisas assim, é só você pegar e multiplicar tudo, tá? Então, eu tenho 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia, 2 pares de sapato. Quantas maneiras diferentes eu posso me vestir com isso? Só multiplicar. 5 vezes 3, vezes 2, vezes 2, tá? E acabou, tá? Então, as questões aqui são as mais tendenciosas aí para a sua prova, tá? Aí o Nóbrega aí, ó, cara, os caras Rio de Janeiro representando aí, certo? Então é isso. Aqui agora já vamos começar a entrar na diferença entre arranjo, combinação e permutação, tá? Então essa questão 4 aqui já fala sobre isso. Então já vamos partir logo para cá, para a parte teórica, que a gente já vai falar já um pouco sobre isso, tá? Deixa eu fechar aqui o negócio. Qualquer coisa você manda mensagem, daqui a pouco eu vejo. Então vamos lá. Comentário, né? Aqui entramos na relação de arranjo versus combinação. Tá? Então, qual é a diferença de arranjo e permutação? Tá? O arranjo, ele representa o total, tá? Desculpa. O arranjo e a combinação são formas, vou explicar minhas palavras para poder sair um pouco desse formalismo, né? É basicamente a gente relacionar os elementos, né? Então a gente quer agrupar os elementos de alguma maneira, tá? E o arranjo e a combinação vai fazer isso, né? Esse tipo de, vamos dizer assim, agrupamento, tá? Então a gente vai agrupar, vai permutar, que a gente chama também, né? Então a gente vai combinar esses elementos de uma maneira que vá implicar naquele caso diretamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, ó, né? Igual que eu tenho. Vou pegar aqui, sei lá, 3 canetas, tá? Tenho 3 canetas. E aí eu quero saber, de quanta maneira eu posso escolher
essas canetas, certo? De qualquer maneira eu posso escolher, certo? E aí, o que acontece? Qual é a diferença disso daqui? Aí, dependendo do tipo de pergunta que eu for fazer, vai ser diferente a relação que eu vou usar, tá? Então, se eu for escolher em qualquer caso, né, for escolher uma acaso e tal, vai ser o quê? Uma combinação, tá? Vai ser uma combinação. Ou seja, a combinação, ela é um tipo, né, de agrupamento que a gente vai fazer, tá? Vai escolher, né, um tipo de combinação que a gente vai fazer quando não precisa, quando a ordem não vai importar. Então, ou seja, se eu for escolher essas três canetas e pegar uma ao acaso aqui e tal, isso vai se chamar combinação, porque a ordem não importa, tá? No arranjo é diferente. Aqui, vamos supor que eu vou querer selecionar elas de acordo com a cor, tá? E aí a ordem já vai começar o quê? A importar. Então, quando a ordem começa a importar, a gente já chama elas de arranjo, tá? Certo? Então, vamos lá. O arranjo, né? Essa aqui é a fórmula do arranjo, tá? Eu vou te mostrar que você não precisa decorar essa fórmula, tá? A gente consegue resolver do mesmo jeito que a gente estava fazendo agora com os números, tá? Então, você não precisa decorar, você não é obrigado a decorar. Mas é bom, tá? O N representa o total e o P representa a quantidade de ser tomado, tá? Então, se eu quero, sei lá, ter 10 CDs, por exemplo, e vou escolher 3. Então, 10 seria o N e o P seria o 3, tá? Porque o N é o total e o P é o que representa a escolha. Quantos que eu estou escolhendo, tá? No arranjo, a ordem importa, pois se você inverter, pode mudar o resultado, tá? Então, dependendo aí do que você for fazer, né, da ideia que você for tomar, pode mudar o resultado. Então, por exemplo, quando a gente vai formar uma senha de banco, né, que foi o que eu falei quase agora. A senha de banco, o que acontece com a senha de banco? Ela só tem uma possibilidade para poder abrir o cofre, tá? Então, aí, quando a gente vai reorganizar os números, né, eles, no caso, a ordem já vai começar a importar. Porque, vamos lá, vamos supor que a sua senha seja 2, 3 e 5. Não, vou botar aí, 1, 2 e 3, certo? O que acontece? Se a sua senha precisar só desses três números, né? Vamos supor que ela só precisa desses três números, tá? Independente da ordem que eu for escolher, vai abrir o cofre. O que isso se chama? Combinação. Só que, se a sua senha, logicamente, não é desse jeito, né? A sua senha só se abre com esses três números e nessa mesma posição. Isso aí é o arranjo, tá? Porque o arranjo é justamente esse estilo, né, de arranjo, né, o estilo de escolha que a gente vai fazer, já que a ordem vai importar, tá? Então, aqui é exatamente isso que acontece, certo? Então, o arranjo aqui, a ordem vai importar. Então, se você inverter, vai mudar o resultado, tá? Você pode usar a relação de PFC. Isso aqui é a relação que a gente estava usando agora, né? Que é 4 vezes 4 vezes 3 e tal. Que é justamente você não ficar decorando essa fórmula aqui, porque eu sei que às vezes é chato, né? Tem que decorar muita coisa. E a segunda é combinação de N tomado PAP, né? Combinação. Essa é a forma da combinação, ela difere do arranjo, pois aqui a ordem não importa. Exemplo, escolher livros aleatórios. Então, vamos supor, tem 10 livros aleatórios aqui, eu vou escolher um para ler agora. Quantas possibilidades eu tenho? Você vai fazer o quê? Uma combinação. Porque não vai fazer a ordem que você vai, não vai importar a ordem que você vai escolher. Um bizu é que se aparecer a palavra comissão, ela necessariamente será combinação, tá? Então, isso é um bizu aí bem antigo já, tá? Então, quando tiver a palavra comissão, ela vai se chamar a mesma coisa que combinação, tá? A comissão é a forma também de você, no caso, tá escolhendo alguma coisa, tá? Não pode usar relação de PFC, ou seja, não posso fazer daquele jeito lá que eu estava fazendo antes, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aplicar, de fato, essa questão aqui, tá? Uma empresa com 7 funcionários irá premiar 3 deles, certo? Então, tem 7 funcionários, só 3 vai ser premiado. Cada um com um prêmio diferente, tá? Preste atenção, preste atenção. Prêmio diferente. Ou seja, ele não falou quais são os presentes, mas vamos lá. Vamos supor que você trabalha nessa empresa, você é um dos 7, e provavelmente você vai ser um dos 3 a ser sorteado. O primeiro lugar vai para, sei lá, vai para Disney. O segundo vai para Fernando de Noronha. O terceiro vai para Catolé do Rocha, certo? Você vai gostar de ir para Disney ou para Catolé do Rocha?
nada contra, tá? Não tô falando para falar que não tô falando que é ruim, mas tô falando, tipo assim, questão de você conhecer um lugar diferente. Você vai achar melhor você ir para justamente para Disney ou para o Católico Rocha, tá? Então, tá vendo que a ordem vai mudar? Você não vai ficar tão satisfeito, tá? Você não vai ficar tão satisfeito se você fosse para Fernando de Noronha ou para Disney, tá? Então, isso daí claramente é uma questão de arranjo, tá? Porque a ordem importa, tá? Se a ordem importa, então vai fazer a fórmula do arranjo, tá? E aí vou mostrar as duas formas que você pode fazer isso daí, certo? Então, vou passar aqui para o quadro, deixa eu conectar ele aqui de novo, que ele acabou desconectando, certo? Conectar aqui de novo. Vamos lá. Então, ó, aí, temos um total, né? Eu vou chamar agora os totais, para ficar mais fácil. Eu vou chamar os totais de N, tá? Que é justamente para poder fazer ter mais a ver com o assunto. N, calma aí, N. Então, quanto é o total? São 7 funcionários, certo? Quantos vão ser sorteados? Bom, vai ser sorteados apenas quantos? Vou chamar de P, tá? Que é os que estão sendo escolhidos para ser sorteado. Eu vou sortear 3, tá? Então, pronto. Essa aqui é a nosso total que nós temos aí, tá? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do arranjo? Bom, o arranjo tem a seguinte fórmula. É o A, N tomado P a P é igual a N fatorial sobre N menos P. Tá? Como é que ficou meio feio, não, né? Feio aqui é elogio. Certo? N fatorial sobre N menos P fatorial. Não esquece o fatorial da parte de baixo, tá? Se esquecer, vai estar errado. Então, vamos lá. Quem é o N? O N é o 3. Não, desculpa. O N é quem? O N é 7, certo? E o P? O P é 3. Então, eu só vou pegar esses caras e substituir aqui. Onde é N, eu coloco 7. Tá? Então, vai ficar igual a 7 fatorial. Não esquece fatorial. Quem é N menos P? É 7 menos 3 fatorial, tá? E agora, o que eu posso fazer? Simples. Eu vou desenvolver, tá? Vai ficar 7 fatorial sobre quem? 7 menos 3 é até 1 terá 4, né? Pronto. E agora, aquele bizu que eu falei no começo da aula de fatorial, tá? Eu posso fazer 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1. Depois fazer o 4 vezes 3, vezes 2, e dividir? Posso. Mas é mais fácil fazer o quê? Pegar o 7 e desenvolver só até o 4, tá? Só até o 4. E vai ficar sobre 4 fatorial. E agora eu vou, ó, chai e choi, certo? E agora, sobrou só quem? O 7 vezes 6 vezes 5, tá? Opa. 7 vezes 6 vezes 5. Quem é 7 vezes 6 vezes 5? Né? 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, né? E 30 vezes 7 dá 210. Tá? Então, essa daí, no caso, temos 210 formas de presentear esses funcionários de maneira diferente, tá? E, Carlos, qual é a outra forma mais fácil? É simples. São quantos funcionários? Ah, são 7. E são quantos funcionários que vão ser premiados? Só 3. Então, você coloca aquelas 3 barrinhas, igual um daqueles números que a gente estava fazendo. Coloca 3 barrinhas. São quantos funcionários? Ah, são 7. Então, eu vou fazer 7, 6, 5. 7 vezes 6 vezes 5. Tá? Se são 3 que vão ser escolhidos, eu vou colocar as 3 barrinhas aqui, ó, essas 3 barrinhas. E você começa aqui, ó, a diminuir pelo total. São 7 funcionários no total, não são? São. Então, eu vou fazer 7 vezes 6 vezes 5. Tá? Isso aqui não ficou igual a esse daqui? Não ficou igual a esse? Ficou, né? Aí, tá vendo?
Ou seja, você pode fazer tanto pelo primeiro jeito, que é o que a gente estava fazendo lá, porque arranjo é PFC, tá? Ou pode fazer pela fórmula. Eu aconselho você fazer esse segundo jeito, que é muito mais rápido, tá? Então, no caso, eu tinha um total de 7 funcionários e 3 deles vão ser escolhidos para formar esse prêmio, então eu coloco as 3 barrinhas, que são os 3 que eu estou escolhendo na parte de baixo, e depois coloco aqui na primeira posição total e vou diminuindo. 7 vezes 6 vezes 5, tá? Fica muito mais fácil. Gabarito essa questão aí, ó, letra B, tá? Que é justamente essa parte de arranjo, tá? E a gente vai fazer agora uma questão aí de combinação, certo? Fazer uma questão aqui de combinação. Deixa eu só ver aqui se se mandaram alguma coisa. E alguma dúvida nessa parte aí, galera? Se estiver falando muito rápido, você me avisa, tá? 24 letras. No caso, as 26 letras seria com W, Y e... Qual é a outra mesmo? Agora deu branco. W, Y... Qual é a outra? Meu Deus, esqueci agora. Esqueci agora qual é a outra. É W, Y, né? 26 letras. No caso, estava considerando as 3. As duas. Entendeu? Então, no caso, podia entrar o W e o Y. Porque são letras que só usam nos Estados Unidos, né? Então, por isso estava sendo incluído 26, não 24. Tá? Deu para entender essa parte aqui, galera? A aplicação de arranjo nessa questão? Tranquilinho? Então, continuar, né? Então, já vamos já se aproximando aí já do final, vamos fazer só mais essas questões aqui para poder contextualizar, e aí eu vou fazer uma aula depois, uma live. Acho que essa semana eu posso fazer mais uma live aí para vocês, para a gente fazer uma aula só de resolução de questão. Ficaria bem legal, ficaria muito bom, né? Para vocês eu traria caderno de questões que eu fiz só de análise combinatória. Catolé é bom. Eu não sei, nunca foi, deve ser bom. Tá bem legal a explicação? Se tiver, vai formando aí, tá? Primeira vez que eu estou adotando esse formato digital, então é algo bem novo para mim, né? Estou aqui com 4 dispositivos diferentes para poder me ajudar nesse negócio aqui. Certo? Então vamos lá, vamos já se aproximando aí. Acho que a gente consegue até umas 7 horas no máximo, para não ficar também cansativo, né? Pra gente, para vocês também. Eu sei que matemática é chato pra caramba. Nem eu às vezes aguento. Então vamos lá. O que acontece? Essa questão aqui agora no caso a gente vai fazer uma questão de combinação, tá? Para mostrar como se faz. E aí na próxima live aí eu vou falar sobre arranjo com no caso seria permutação com repetição e tal. Essas partes mais chatinhas, né? Que é bem, não vou mentir não, que é bem chata mesmo. Tá? Então essa aqui é a combinação, a gente vai fazer uma questão. E antes disso eu vou mostrar isso daqui, ó. Isso aqui tá lá no meu canal. No canal não, tá lá no Instagram, tá? Tá no Instagram do MAF Matemática, esse quadrinho aí. Então, se você quiser tirar print até aqui, eu não acho muito legal. Acho melhor tirar o print lá tirar o print do Instagram direto. Fica bem melhor, né? Então, ou quiser tirar print também daqui, é bom, tá? Esse quadrinho aqui, cara, te ajuda bastante. Então, eu coloco sempre em aula, tá? Bem interessante aí.
Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para diferenciar, então, a permutação, o arranjo e a combinação? A permutação em si, eu não falei em si, tá? Ainda, não parei para falar sobre isso aqui nessa aula. Mas, a gente vai falar isso daqui, então vocês vão ver que tem nada mais, né? Não tem muita coisa não, permutação, tá? A permutação só vai ficar um pouco mais chato quando falar de permutação circular, permutação com repetição e tal. Então, vamos lá, como é que eu faço para diferenciar? Então, ó, o número de objetos é igual ao número de posições se sim, se a resposta for positiva, se o número de objetos é igual ao número de posições, então sim, vai ser uma permutação, tá? Então, vamos supor, eu tenho, sei lá, essas 3 canetas aqui, ó, de quadro, tá? Eu tenho essas 3 canetas de quadro. E aí eu quero, sei lá, eu quero reorganizar elas, tá? Todas elas, eu quero reorganizar. De quanta maneira eu posso fazer isso? Se eu quero, eu tenho 3 e eu quero reorganizar as 3, isso vai ser a permutação, tá? E aí a gente usa a técnica da permutação, que eu vou falar depois, tá? E se a resposta for negativa? Se for negativa, né? Aí você vai fazer outra pergunta, tá? Se for negativa, você vai fazer outra pergunta. A pergunta vai ser: a ordem importa? Se sim, vai ser o quê? Arranjo, que foi o que a gente acabou de falar. A ordem não importava. Se você ia para Disney, você ia ficar satisfeito se fosse para a Catedral do Rocha? Né? Então, se a ordem vai importar, se no caso os prêmios são diferentes, eu posso fazer esse tipo de questão de arranjo, posso fazer com prêmio. Cai muito também em pódio, tá? Pódio, por exemplo, lembro lá no Fórmula 1, tá? Pô, se você pegar o primeiro lugar e colocar em terceiro, com certeza ele não vai gostar, tá? Então, se você quer reorganizar esses caras, você vai usar o quê? A permutação, tá? Porque vai levar em conta isso, a posição que o cara vai ficar, tá? Então, posso, quando falar de pódio, né, esses primeiro, segundo, terceiro lugar, quando falar de prêmio, né, prêmio diferente, quando falar de cargos, né, cargo, vamos supor, né, vamos pegar o cargo aí de, sei lá, presidente. Tem um cargo de presidente, senador, não, presidente, vice-presidente e deputado, tá? Se você pegar o nosso atual presidente, o Lula, botar ele como deputado, ele não vai gostar. Obviamente ele não vai gostar. Então, o que acontece? Isso também é arranjo. A ordem vai importar nesse caso, tá? E se a ordem não importar? Aí a gente vai usar a combinação. Vamos ver um exemplo aqui de combinação. Ó, pronto, é esse daqui, ó, questão resolvida, está até resolvida aqui embaixo já, tá? Mas vamos fazer ela aqui na mão para poder ficar, para vocês verem como é que é o desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Questão resolvida. 12 relatórios produzidos por Paulo em certo dia, três deles devem ser sorteados por André para serem revisados no dia seguinte. O total de possibilidade de escolha desses 3 relatórios é... O que acontece nessa questão? Nessa questão aqui, a ordem importa ou não? A primeira pergunta você tem que saber. Não, na verdade, a primeira pergunta é qual? A pergunta. Primeiro que você tem que perguntar se o número de objetos é igual ao número de posições. Ou seja, o total aqui de relatórios é igual ao total de que está sendo escolhido? 12 é igual a 3? Obviamente que não, tá? Então aí já vai fazer aquela segunda pergunta. A ordem importa? Se sim, vai para anjo. Se não, vai para combinação. Tá? E aqui, ele falou alguma coisa? 3 deles deve ser sorteado para André, para ser revisado no dia seguinte. Não deu indícios aqui de que realmente vai importar a ordem, tá? Então, automaticamente, vai ser uma combinação, tá? Vai usar a combinação para poder fazer essa questão, tá? E a gente tem o quê? Aí vamos partir para cá para o quadro, tá? Então, vamos lá. Quase caiu um negócio aqui. Esse gritinho entregou agora. Então, vamos lá. N é igual... Quem é o N? O N é o total. A gente tem um total de quanto? Aí tem um total de 12. Tá? E quantos vão ser escolhidos? Vão ser escolhidos apenas 3 relatórios. Tá? Vai ser escolhido 3 relatórios. Certo? E aí, qual é a fórmula da combinação? A combinação, você já tem que saber a fórmula, tá? A combinação de N tomado PAP é igual a 12
fatorial que multiplica a diferença entre os dois, que é 12 menos 3 fatorial, multiplicado por P, tá? Na verdade, eu fui falando da fórmula e acabei esquecendo, não escrevendo ela, né? Impressionante isso. Combinação de n tomado P a P é igual a n fatorial sobre n menos P multiplicado por P fatorial, tá? Essa aqui é a fórmula. Acabei falando da fórmula e não escrevi, tá? Mas daí é a fórmula, tá? Então, vamos lá. Então, se eu quero escolher eles de maneira que não vai importar a ordem, eu vou usar justamente a combinação. O N é o total e o P é o número que está sendo escolhido. 12, quem é o total? É 12. Quem é o N? É 12. Quem é o P? É 3, que é o que está sendo escolhido. Então, eu peguei eles e substituí. O N, o 12 vai no N e o 3 vai no P, tá? E aí agora vamos desenvolvendo. Quem é? Não vou desenvolver o 12 ainda, tá? Vou deixar por enquanto aqui, mas vou desenvolvendo. 12 menos 3, 9, 10, 11, 12. Então, 12 menos 9, 12 menos 3 vai ficar 9 fatorial, tá? Multiplicado por 3 fatorial. Aqui tem dois números, tá? O bizu aqui é você desenvolver até o maior. Qual o maior, 9 ou 3? É o 9. Então, só vou até o 9. Vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Vou parar aqui, tá? Sobre 9 fatorial multiplicado por 3 fatorial. Corta, corta e desenvolve de baixo ainda, tá? Porque eu, no caso, eu acabei não desenvolvendo. Igual a 12 vezes 11 vezes 10 sobre... Quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aí você pode multiplicar, tá? 12 vezes 11 vezes 10 e depois dividir por 6, ou você vai simplificando. 3 vezes 2 é 6, né? 6 aqui, ó, 6 aqui, eu vou dividir com 12. Então, 12 dividido para 6 dá 2, tá? Porque fica mais fácil para você na hora da conta, tá? Mas se você não souber fazer isso daqui, não tem problema. Faz o quê? Multiplica o 12 vezes 11 vezes 10 e depois divide por 6. Só vai dar mais trabalho. Então, vai ficar quanto? Vai ficar só 12 vezes 11 vezes 10. Isso dá quanto? Isso vai dar 2 vezes 11 vai dar 22 vezes 10. 22 vezes 10 vai dar 220. Certo? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Certo? E essa aqui é a resolução da questão. Tá? Aí aqui, se você está com dificuldade no desenvolvimento, aí eu aconselho que você faça mais questões disso daqui, porque realmente você tem que... O teu problema mesmo na tua parte aqui é a interpretação, não pode ser essa parte. Essa parte você já tem que estar macetado, tá? Porque aí, no caso, quando você interpreta, aí tem que bater aquele livro, porque o maior problema da análise combinatória nem essa parte aí matemática, mas sim a parte de interpretação. Então, ou seja, você tem que ter a interpretação já no talo, tá? Essa questão aqui eu não lembro se deve ser, mas eu acho que é da ESA, tá? Mas a ideia aí, as questões são as mesmas, tá? Como diferenciar arranjo e combinação das questões? Eu sei que arranjo importa, a sequência e combinação não importa, mas como eu sei na questão se é arranjo ou combinação? Tá, vamos lá, então de novo aqui. Ó, vou pegar aqui as questões. Vamos lá. Na próxima aula eu vou trazer uma lista de questões e aí a gente vai só interpretar, saber a diferença em arranjo e combinação, tá? Porque aqui nesse material aqui ele está mais reduzido, então, como hoje é no caso algo mais teórico, então não vai ter muita questão aqui. Mas vamos lá. Nessa questão aqui, ó, vamos prestar atenção. Nos 12 relatórios produzidos por Paulo, em certo dia, 3 deles devem ser sorteados por André, para ser realizado no dia seguinte. Vamos lá, a questão disse alguma coisa sobre, ele tem que escolher de acordo com a mais recente, ou de acordo com a mais difícil, ou de acordo com a mais fácil. Ele disse isso? Não.
Então, a ordem não vai importar, tá? Assim, isso daí, para você diferenciar, é você fazendo bastante questões, sempre tentando acertar o máximo, entendeu? Porque, tipo assim, a diferença mesmo tá no lance da ordem, entendeu? Tá no lance da ordem. Você tem que ver se a ordem importa ou não. Vamos lá, para outra questão aqui, ó. Essa questão. Para compor a comissão de ética em um setor de hospital, é necessário escolher 3 médicos, um representante da administração e 2 representantes de servidores. Existe nesse setor do hospital 5 médicos, 2 ADM e 10 servidores. Tá? De quantas maneiras distintas podemos, nessa condição, compor a comissão? Opa, apareceu comissão. Lembra da dica do começo? O que é comissão? É combinação, tá? Eu coloquei aqui, ó. O que é combinação? Ó, comissão é o quê? Combinação, tá? Então aqui já consegui diferenciar. Próxima questão. Questão da ESA, resolvida. Um colégio promoveu, vou nem colocar aqui, ó, na parte de baixo. Um colégio promoveu, uma semana esportiva, um campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. O número de jogos realizados na primeira fase é... Então, vamos lá. Essa questão, vai fazer alguma diferença? O time que eu vou trabalhar, ou seja, tem 8 times, eles vão jogar uma vez contra o outro. Então, vai importar a ordem? Ele falou alguma coisa aí que a ordem vai importar? No caso, tem que jogar com fulano de tal, para depois jogar com tal pessoa. A questão falou isso? Não. Então, o quê? Combinação, tá? Se a ordem não importa, é a combinação, tá? E aí, realmente, aqui vai estar, ó, combinação e tal, tá? Essa questão de pular aqui, porque essa questão aqui vai dar um nível. Essa aqui é uma questão polêmica, tá? Que depois eu vou trazer depois também, tá? É porque realmente aqui não tem muita questão aqui, mas para agora, o que eu aconselho você fazer? Justamente guardar essa dica, tá? Porque essa dica aí realmente é a que mais vai importar para você. A questão, ela tem que falar necessariamente alguma coisa que vai diferenciar isso daí, tá? Ela tem que falar alguma coisa do tipo, os prêmios são diferentes. Quando falar prêmios são diferentes, você já tem que associar o quê? O que eu falei lá. Tem a pessoa que vai para a Disney, a pessoa que vai para Fernando de Noronha e a pessoa que vai para Catolé do Rocha. Se você, no caso, for receber a terceira opção, não vai ser tão boa quanto a primeira. Então, logicamente, é o quê? Um arranjo, porque a ordem, nesse caso, vai importar. Tá? Eu sei que essa parte parece meio que, assim, que é uma coisa que confunde bastante, porque realmente, para quem está entrando nesse assunto agora, realmente me confunde bastante. Mas isso daí, você só vai conseguir diferenciar mesmo se você notar se a ordem importa ou não. Se você conseguir notar se a ordem importa ou não, você consegue diferenciar o arranjo da combinação. Tá? Eu vou na próxima aula trazer um dos cadernos de questões que eu fiz. Tá? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu parar aqui a live, para não aparecer na minha dado meu, para ver se eu consigo pegar um caderno de questões aqui. E a gente vai fazer isso daqui para encerrar, diferenciar uma da outra, tá? Vamos diferenciar uma da outra aqui. Deixa eu ver se eu tenho meu caderno aqui de questão. Pronto, achei aqui o caderno de questão. Tem algumas questões aqui que dá para... vamos lá. Vou pegar as questões aqui que eu achei aqui, do que concurso, né, que eu uso bastante, para poder trabalhar com isso. Carlos deveria fazer uma aula de resolução de questões com frações e porcentagem. Pode fazer aí nessa semana aí, porque o pessoal trabalha durante a semana, então fica difícil, né, para a gente fazer. E de noite tem um curso da Brava, então na próxima semana aí,
no sábado de noite, domingo de noite, a gente pode fazer mais uma aula, mais umas 2 lives aí até o dia da prova, para a gente poder abraçar esses assuntos todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Então lá, aqui ó. Tá. Então lá, vamos fazer para encerrar essa aula hoje, vamos fazer umas questões aqui para diferenciar a comissão, a combinação e o arranjo, tá? Então lá, essa questão 2 aqui. Todas elas estão no meu caderno de questões, tá? Porque no caso só dou Ctrl+P aqui e acaba salvando depois. Aí fica assim, fica bem bonito. Então eu gosto bastante que eu computo cara disso daqui. A gente dá para gabarito. Muito bom para poder dar aula. Tá? Então vamos lá. Questão 2. 9 pessoas, entre elas João e Maria, precisam formar uma comissão composta por 4 membros escolhidos entre os 9. A comissão formada não pode conter João e Maria simultaneamente. Tá? Vamos lá, vamos interpretar essa questão. Vamos de novo. 9 pessoas, não precisa nem ler isso daqui não, tá? Isso aqui é negócio de João aqui e tal, esquece por enquanto, tá? Então vamos lá. 9 pessoas, entre elas João e Maria, certo? Eles precisam formar uma comissão. Aqui, ó, de cara, você já elimina logo, tá? De cara você já elimina logo. O que é comissão? Combinação, tá? Não enrola. Apareceu comissão, vai logo para combinação, tá? Então, não fica perdendo tempo com isso daqui, tá? Comissão é combinação. Certo? Questão 3. Lucas precisa escolher 4 alunos em um grupo de 12 para formar para representar a turma em um simpósio. Tá? De qualquer maneira diferente, tu pode fazer essa escolha. Vamos lá. Mesma coisa. Ele vai escolher 4 alunos ele vai escolher 4 alunos de 12, tá? Para representar a turma em um simpósio. Aí eu quero que vocês vão nos comentários agora e coloquem o que vocês acham, combinação ou arranjo. Então, Bizu, você vai lá. Você acha que a ordem importa nesse caso ou não? Respondam aí, o que vocês acham? É combinação ou arranjo? E aí, mais alguém vai de combinação? Você não pode ficar com medo de responder, não, gente. Vocês têm que. Chegou essa questão aqui, você tem que responder logo de cara. Combinação ou arranjo. A questão falou alguma coisa sobre que esses 4 alunos vai ter uma condição especial, eles vão fazer, só pode ser os 4 alunos ali, ou tem que ser homem, mulher, sei o que e tal. Ele fez alguma distinção, ele fez alguma complicação para que realmente mude isso, para que a ordem importe? Não, tá? Não. Então é o quê? Combinação, tá? Combinação. Ele não disse nada que a ordem vai importar, ele não disse nada que vai escolher de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com alguma coisa. É combinação, vai logo direto, tá? Vamos lá, outra questão. Essa questão aqui não, essa aqui é de permutação por repetição. Essa aqui, ó. Um batalhão de polícia militar dispõe de 10 homens, dos quais 4 são sargentos, para formar um grupo de 7 policiais, tá? Então, só ler até aqui, isso aqui não precisa ler não, tá? Vamos lá, batalhão de polícia militar dispõe de 10 homens, dos quais 4 são sargentos, tá? 4 são sargentos. Essa aqui, no caso, vai misturar um pouco, tá? Vai misturar um pouco tudo, deixa eu pular essa daqui, vamos botar uma outra para vocês interpretar. Essa daqui, ó, questão 9.
Para o seu casamento, a Adriana deve escolher 3 músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Então, tem 10 músicas no total e 3 delas que ela vai escolher para ser tocada. Além disso, a Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas escolhidas serão tocadas. Tá? Então, vamos lá. Se a questão estivesse parada até aqui, ó, o que vocês acham que seria? A Adriana deve escolher 3 músicas que devem ser tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Vocês acham que até aí essa questão era combinação ou é arranjo? Cara, ela vai escolher 3 de 10. Pronto, não tem mais nada, a questão não falou mais nada. Então, isso aqui, obviamente, seria uma combinação. Só que aí ela disse, ó, além disso, a Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas vão ser tocadas, tá? Então, o que acontece? A partir daí, ela deixou de ser combinação para ser o quê? Um arranjo. Porque ela vai ter que escolher qual a ordem que vai ser, qual que vai ser tocada. Então, vamos supor lá que tinha 3 músicas, uma do, sei lá, Bruno Mars, outra Maroon 5 e outra do Sam Smith, tá? Se você botar Sam Smith primeiro, depois colocar Maroon 5, né, depois o outro, que eu até esqueci o nome, vai fazer diferença, porque ela tem que escolher qual a ordem que vai ser. Então ele disse aqui, ó, ela vai escolher a ordem. A partir daí a ordem está importando? Vai, porque se o DJ colocar uma música diferente do que ela escolheu para tocar primeiro, aí vai fazer o quê? Vai dar ruim. Então, se dá ruim, é o quê? Arranjo, tá? É arranjo. Vamos lá. Essa aqui vai misturar um pouco também. Vamos lá, essa questão 11 também. Em uma sala de aula com 18 alunos, serão escolhidos um líder, um vice-líder e um representante para assuntos esportivos. Tá? Então, vamos lá. Aí, pronto, enfim. Considerando, não precisa ler essa parte aqui, não. Essa parte aqui não importa. De qualquer maneira diferente, essa escolha pode ser feita. Então, vamos lá. Aí, aquilo que vocês têm que pensar. Tem 18 alunos no total. Vai escolher 3, né? Vamos escolher 3. Um vai ser líder, outro vice-líder e outro representante para assuntos esportivo, tá? Esportivo distinto. Certo? Então, vamos lá. O cara que é o líder, que vai ser escolhido como líder, ele vai gostar de ser o vice-líder? Ou se eu pegar esse líder, ele vai gostar de ser representante de assunto esportivo? Com certeza não. Com certeza não. Ou seja, então o líder não vai gostar de ser vice-líder e nem representante, tá? Então aqui é uma clara evidência, né? Uma clara evidência de que isso é o quê? Se a ordem importa, é o quê? Arranjo, tá? Um arranjo, certo? Porque se você pegar o líder e mudar de lugar, ele vai gostar? Não, tá? Mesmo jeito que se você pegar o cara que é representante e colocar ele como líder, aí ele vai gostar. Ele, de repente, não ia gostar como representante, mas ia gostar como líder. Então, a ordem dessas posições aí já vai importar por quê? Porque os cargos são diferentes. Se os cargos são diferentes, então eu não posso ficar mudando eles de uma ordem assim qualquer. Não posso botar eles em qualquer lugar. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então, isso aqui é uma clara ideia de que arranjo, tá? Deixa eu pular isso daqui, deixa eu ver se tem outra questão aqui. Aqui é uma questão de Lu, que eu vou falar depois de noite. Vou falar a questão só, depois eu vou falar de questões de mais questões, tá? Depois foi mais uma aula aí introdutória. Deixa eu ver se daqui no segundo que tem. Essa aqui foi eu coloquei no material também, essa questão aqui, então essa vai dar bastante treta depois. Vou mostrar o porquê que ela dá treta. Tá, essa aqui circular. Tá, então aqui no caso já vai ser outro tipo de questões aqui, já não vai ter mais as questões de análise mesmo, tá? Então, cara, para você diferenciar, você tem que fazer bastante questão, não tem muito o que fazer, tá? Então é isso. Você vai ter que olhar a questão e interpretar, é igual o português. No português, você olha a questão e já te dá a resposta? Não. Né? Se você chegou ali e vê o sujeito, né? Ver o sujeito ali da oração. Aí você tem que ver, não tem um sujeito ali explícito. Aí vai ter que ver o quê? Se está em determinado curso, se está indeterminado, se ele é elíptico, se ele é uma oração sem sujeito, se tem um a ver com o sentido de existir e tal. Essas besteiras chatas pra caramba em português. Mas você vai ter que interpretar. Entendeu? Essas questões são inteiramente de interpretação. Tá? Então é isso. Então, ó, bizu que você vai anotar aí agora. Bizu.
A questão falou, questão sobre pódio, tá? Então lembra aí. Vou colocar aqui no quadro, depois que quiserem tirar um print, uma coisa assim. Deixa eu botar aqui no quadro. Deixa eu botar aqui de novo. Então, ó, se você está com bastante dificuldade ainda de diferenciar, então é aquilo. Quando é que vai ser arranjo, tá? Quando vai ser arranjo? Acaba aparecendo uns tracinhos aqui do nada. Certo? Então, vamos lá. Quando minha questão vai ser de arranjo? Quando a questão falar... Puxa, esse negócio não quer sair, não. Deixa eu botar mais para baixo. Então, quando a questão falar de arranjo, você vai lembrar de quê? Questões de primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Ah, Fórmula 1 e tal, aí tem um primeiro, segundo, terceiro lugar, certo? Deixa eu botar aqui para cima, aqui embaixo. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, no caso desse tipo de questão, já vai fazer diferença, certo? Essas questões fazem a diferença se você mudar a ordem do cara de lugar. Questões de cargos diferentes, tá? Quando falar de cargos diferentes, certo? Diferente, né? Então tem, sei lá, presidente, vice, certo? Vice, co-líder. Então essas questões aí já vai diferenciar, certo? Vai ser coisas diferentes. E primeiro, segundo lugar, questão de pódio, prêmios, tá? Premiação, tá? Geralmente premiação é também premiação quando os prêmios são diferentes, tá? Então tem os prêmios diferentes, né? Você lembra lá dos exemplos das questões dos lugares, né? Disney, tem a Disney, tem o Catolé do Rocha, né? Tem Viões de Noronha, então essas questões aí vai ser também de arranjo, tá? E quando a questão realmente falar que tem alguma coisa diferente, que foi aquela questão da mulher que tinha que escolher a ordem que ia tocar as músicas no casamento dela, tá? Então essas questões claramente são arranjo, tá? A combinação, cara, a combinação é realmente às vezes realmente o medo de vocês, às vezes nessas questões são a combinação, porque a combinação ela não deixa claro. Ele só fala assim, vai escolher de maneira distinta, pronto. Entendeu? Então, quando fala isso, é combinação. Entendeu? É combinação. Outro negócio aqui, deixa eu botar aqui também, não botei. Quando falar de questão de formar algarismo, tá? Algarismo e senha, tá? Senha de banco, senha de telefone, tá? Todas as questões aqui são tudo de arranjo, tá? Porque a ordem realmente vai importar, certo? E a combinação? A combinação não tem um bizu muito bom, tá? Então, quando a questão falar só, tipo assim, ele não vai falar, né, que a ordem importa ou não, tá? Mas ele vai deixar muito vago, tá? Então, o problema, bota assim, o problema, mas parece um 6, né? É muito vago.
tá? O problema é muito vago, tá? Por quê? Porque ele não explica, tá? Ele não explica direito, ele só deixa, entendeu? Então, se ele faz isso, automaticamente vai ser a combinação, tá? E quando falar comissão, tá? Vamos falar comissão. Comissão automaticamente também é combinação, tá? Combinação não tem muito bizu, certo? Então não tem muito para a gente ir, mas esses daí são os bizu que eu vou deixar para vocês, para facilitar um pouco, né? Espero que facilite aí, para vocês na hora de fazer as questões de diferenciação, tá? Então é isso. Hoje foi um conceito mais teórico, né? Acredito eu que já deu para dar uma avançadinha aí. Eu vou fazer mais uma live, tá? Aí a próxima vai ser mais de resolução de questão, que a gente teve de, no caso, hoje seria mais, no caso, mais aquela ideia de teoria, né, e tal, apresentação. E aí hoje também foi algo meio para fazer um teste, né, porque eu nunca tinha feito essa parte de como é que fala? Live, então foi algo novo para mim também. Tá? Então, se gostei também a participação de vocês, foi bem legal também. Espero que tenha mais aí, mais para frente também, que incentiva a gente a continuar, entendeu? Então, fala isso. Se tiver alguma dúvida aí, nós tiramos agora, tá? Aí a próxima semana aí, um fim de semana aí qualquer, tá? Eu sei que acho que só tem esse fim de semana agora para você, né, que deve ser aí. Mas a gente consegue fazer mais umas duas aí, talvez. Uma de noite, outra e outra no fim de semana. Vou ver se eu gravo também questões sobre isso. Tá? Tem como você dar um exemplo de anagrama. Agora que nem tinha visto aqui. Carlos, tem como você dar um exemplo de anagrama com uma palavra que tem letras repetidas? Exemplo, matemática. Sim, eu acabei não dando tempo de falar sobre anagrama, né, tal, sobre permutação. Mas vamos aqui rapidinho, tá? Rapidinho aqui para a gente já encerrar. Ó, então, a permutação é aquilo, né? A permutação, ela é quando os elementos já são o quê? São iguais, tá? Então, lembra lá, o nosso quadrinho? Deixa eu botar aqui o quadrinho de novo. Aqui, ó. O número de objetos é igual ao número de posições? Sim. Se sim, é a permutação, tá? A permutação é mais fácil. Por quê? Porque se você tem um número de objetos que é igual, né? Então, vamos supor, eu tenho 5, sei lá, vamos supor que você é um professor e você quer fazer uma fila de alunos com 5 alunos, tem 5 alunos, e quer formar uma fila com os 5. E você quer mudar eles de lugar. Como é que você faz isso? Quantas maneiras distintas você pode fazer isso? Simples. Permutação de 5, tá? Isso aqui é o quê? É igual a 5 fatorial. Pronto. Que é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Tá? Pronto. Então, você tem 5 pessoas, quer organizar elas de maneira diferente. Se no caso, o que você vai, o número de pessoas que você vai organizar é igual ao número total de pessoas, né? Então, no caso, tantas pessoas, o número total de pessoas quanto o número de pessoas que vão mexer de lugar é o mesmo, aí eu vou usar a permutação. E aí você pega o total de pessoas e bota o fatorial, tá? E aí faz 5 fatorial. Tem 6 pessoas que querem mudar de lugar. Como é que eu faço? Pego 6 e boto fatorial. 6 fatorial, tá? E aí você multiplica no final. Só isso. Não tem mais... não tem mais nada além disso, tá? E aí, na permutação, né? Na permutação, vai entrar o chamado anagrama, tá? Anagrama. O anagrama é o que a gente chama, como se fosse uma ideia de reorganizar as palavras, tá? Reorganizar as palavras. Então, no caso, vamos supor que eu tenha a palavra, deixa eu ver aqui.
Vamos supor que aqui, ó, um anagrama. Aí da palavra mouse, tá? Eu quero mudar, eu quero trocar elas de lugar, tá? Então eu posso colocar mouse, posso colocar o quê? Ler ela dessa forma, posso ler de trás para frente, posso colocar o O no começo, mudar. Então tem várias formas que eu posso mudar esses dois caras aí, né? Então pronto. Como é que eu faço? Permutação, tá? Permutação de quanto? Quantas letras tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então é a permutação de 5, tá? 5 fatorial. E quanto é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, que vai dar 120, certo? Outro exemplo. Exemplo 2. Mesa, tá? Mesa. Eu quero reorganizar essas palavras de maneira diferente. Eu faço como? A permutação e o número total. Quantas letras tem em mesa? 1, 2, 3, 4. Tá? Então é 4. Então vai ficar 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E aí vai ficar quanto? Só multiplicar agora, né? 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 24. Tá? Só que quando é que dá o problema? O problema é quando tem letras se repetindo, tá? Quando tem letras se repetindo, aí sim vai dar problema, tá? Então, exemplo. Quando tem repetição, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu vou pegar agora cadeira, tá? Tem a palavra cadeira. E aí eu vou fazer os anagramas dessa palavra. Só que o que acontece? Você concorda comigo? Se eu trocar esse A de lugar com esse A de lugar aqui, não vai ficar a mesma coisa? Vai continuar sendo cadeira, então não vai estar fazendo diferença nenhuma? Exatamente. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu tenho que tirar esses dois caras, tá? Ele sumiu a caneta aqui. Tá? Então tem que tirar esses dois caras do lugar. O que eu vou fazer? Eu tenho quantas letras totais? Eu vou fazer normal, a permutação. Tem quantas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, a permutação de 7. E quantas letras se repete? 2. Tá? Então, divide por 2. Tá? 2 fatorial. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. O negócio vai resolver. Tá? Aí aqui não tem muito o que fazer, não. Vai ter que desenvolver até o 2. 7 fatorial. Opa, espera. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial. Corta, corta, e aí você multiplica. Né? O resultado disso daí vai dar total de anagrama. Deixa eu fazer aqui só, para caso vocês fiquem na dúvida depois. Vou pegar aqui a calculator. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então vai dar 2.520, tá? Vai dar 2.520, tá? Vamos explicar. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, certo? Então é isso daí. Aí eu vou usar um exemplo aqui que colocaram no chat. Matemática. Quero fazer o anagrama disso daqui. Aqui, minha ideia, tá? Qual é o total de letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem um total de 10. Quantas letras se repete? Bom, a gente tem 3 As, tá? Então vai dividir por 3. Tem 2T, tá? Então divide por 2T. E 2M's. Divide por 2M, certo? Então agora é só fazer 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, tá? Então vai ficar. Aí aqui eu vou desenvolver o 10 até onde? Até o 3, né? Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes... Eita, desculpa. Eita,
Nem tava aparecendo, né? Calma aí. Deixa eu refazer aqui. Desculpa, não, é porque eu tava tão entendido aqui no tab que eu já tava nem mais vendo. Eu tenho que ficar descendo o negócio. Deixa eu refazer essa parte aqui. Refazer, porque senão não vai estar aparecendo. Vamos lá. Então, a palavra que deram aí como exemplo é matemática. Tá? Matemática. Mesmo esquema. Qual é o total de letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, são 10 letras no total, certo? E agora a gente tem que dividir as letras que se repetem. Mesmo esquema, tá? Então, ó, tem duas letras M's, tá? Então, a gente vai dividir por 2 fatorial. Depois, por 3 A's. 1, 2, 3. 3A. E 2T. 1, 2. 2T. Tá? Agora sim. Agora a gente vai resolve. 10 fatorial sobre, que é o total, né? Dividido pelos caracteres de cima. 2 fatorial, que divide 3 fatorial, que divide 2 fatorial. Tá? E aí agora eu vou desenvolver o 10 até o 3. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Aí vai ficar 3 fatorial, multiplica. Quem é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, tá? Então é só 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Aí eu corto 3 fatorial com 3 fatorial. 2 vezes 2, 4. Né? Corto com esse 4 aqui. E agora é só multiplicar. 5 vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8 dá 1.680. 1.680 vezes 9 dá 15.120. 15.120 vezes 10 vai ficar 15, 12, 0, 0. Tá? 151 mil possibilidades distintas. Tá? Mas aí daria mais trabalhinho, porque mais multiplicação. Tá? Mas daí seria, a grosso modo, a permutação com repetição, tá? Quando não tiver letras diferentes, tá? Quando tiverem todas as letras diferentes, por exemplo, mesa, mouse, eu conto o número de letras e coloco fatorial, tá? Quando aí eu já não tenho, quando no caso está se repetindo letras, por exemplo, aqui está se repetindo A, certo? E aí eu vou dividir quanto? Tenho 2A, divido por 2. Se eu tiver mais letras se repetindo, aí eu boto mais letras. Aqui eu tinha 3A. Tinha 1, 2 e 3. Aí eu dividi por 3A. 2 letra M e 2 letra T. Tá? E aí na próxima aula eu vou fazer mais questões sobre isso daí. Tá? Alguma dúvida, gente? Dúvidas ou dívidas? Deu para entender essa parte aqui da permutação? Então, show. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos. Deixa eu parar aqui de parar a tela. Certo? E aí a gente já. No caso, foi algo meio em cima da hora, porque era mais, como eu falei, foi um teste, né, que é o povo aí. Acabou que eu acabei nem apagando o par, a hora que eu vi que tinha um negócio ali no par. Mas é isso, tá? Primeira vez aí. Desculpa aí qualquer coisa. Tá? É isso. Eu vou, como já perguntava no começo, eu vou ver se eu consigo deixar ela gravada, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque eu preciso editar a parte inicial ali, porque vai ficar mais de meia hora aí até começar a aula, então ficaria muito ruim para mim, tá?
Mas vou ver se eu consigo. Se eu conseguir aí, eu deixo para vocês disponível aí para poder revisar os assuntos da aula, tá? E durante a semana, aí, de repente, a gente pode fazer uma aula aí, mas essa aula, outras aulas aí, vai depender muito de como as pessoas estiverem e tal, interessadas para fazer. Mas dependendo, a gente consegue, sim, realizar isso daí, tá? É isso aí, galera. Obrigadão aí por ficar até aqui, tá? Espero que tenha ajudado bastante vocês aí para fazer. Caso a gente não consiga ter outra aula, boa sorte a todos que vão fazer esse concurso, tá? Com certeza essa vaga aí é de vocês. E é isso, tá? Continue fazendo exercício, tá? E até a próxima aula aí, né? Valeu!